Olá, saudações, salam, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a literatura de cultura islâmica, né? Literatura turca, do Orhan Pamuk, Neve. É um romance denso, complicado, lá do Dostoiévski, né? Assim, um assunto bem Dostoiévski, aquele assunto assim, tudo aquilo que os russos debateram lá no século XIX, os turcos estão debatendo no século XX, XXI, né? A questão do secularismo, a questão da ocidentalização e a questão da religião, né? Lá na Rússia era a ortodoxa, né? Dostoiévski fala da ortodoxa, Tolstói, e aqui na Turquia é a religião islâmica, né? Os muçulmanos. Então, ou seja, tem interessante, né? Essas tensões entre esses atores, né? Ou seja, são literalmente os atores, porque aqui tem um golpe que começa no teatro, né? É o golpe do teatro. Muito bem, então nós paramos lá no capítulo 29, então fizemos um fechamento aqui, porque o livro é muito personagem, muita coisa. Então nós estamos falando do K é o Kerim, não vou falar o nome dele todo porque eu não sei turco, né? Então o nome dele é falar Kerim ou K, que é o que ele gosta de ser chamado. Ele é um poeta que estava na Alemanha, ficou lá mais de 10 anos na Alemanha, e aí ele voltou para casa, né? Para Istambul, depois foi para essa aldeia de Kars. E aí a aldeia está cercada pela neve, por isso o nome de neve. Você deu uma tempestade de neve lá e fechou a aldeia, e aí o pessoal no teatro resolveu dar um golpe. Então, o golpe do teatro, né? Os atores lá dão um golpe de cunho nacionalista republicano contra os nacionalistas curdos e contra os radicais islâmicos, né? O pessoal é considerado terrorista. Então, quem quer contra o governo é terrorista. Eles arrumam um jeito de chamar o cara de terrorista. Igual tem um azul aqui que a gente não sabe se o cara é terrorista ou não, né? Então, às vezes ele fala que é, às vezes não. Mas sempre que precisa de um terrorista, eles arrumam esse tal de azul e coloca lá. Então, ou seja, o inimigo da vez é o terrorista, né? E aí, a gente viu na parte 29, os cadernos com os poemas do K foram encontrados lá, né? Pelo narrador, que até agora não sabemos quem é. O narrador vai chegar e encontrar esses cadernos. Tem o desenho de uma neve, né? Um floco de neve. Todo mundo sabe que é um floco de neve. E ali a disposição dos poemas, né? A ligação dos poemas que ele vai escrevendo ao longo da narrativa. A narrativa são poucos dias, né? Acho que menos de uma semana, pelo que eu contei aqui. E ele está nessa aldeia isolado. E aí ele vai escrevendo esses poemas à medida, né, que vai acontecendo, e esses poemas então são registrados, né? Esses poemas são guardados para. Então acontece que esses poemas depois vão estar ao longo da narrativa e serão depois, obviamente, aquele objeto, né, de procura do narrador. O narrador quer saber que poemas são esses, quem que ajudou e tal. Então aí vai ter a cena, né, a cena de amor do K e da Ipek, que é, né, que é a ex-mulher do Multar, que é um candidato a prefeito da cidade, mas um candidato mais islâmico. E aí vai ter a cena, então, né, que começou no capítulo 28 e vai para o 30. Né? E aí o 29, o narrador dá um corte aí. E aí vai ser a questão, né? Será que a IPEC vai ter coragem de deixar a Turquia e ir para a Alemanha, né, junto com o K? Será que vai rolar isso aí? Será que ela vai querer mesmo deixar a Turquia e ir para a Alemanha? Né? Então fica essa questão, vai ser uma felicidade passageira, né? Vai ter essas cenas de amor e tal, e vai acabar, o casal não vai ter um final feliz. Então esse é, né? Quem estiver lendo pelo romântico da coisa, né? As cenas românticas, algumas cenas românticas. E aí vai ter a conversa do Turgay Bey, né? Turgay Bey, que é o pai da IPEC, com o Azul para assinar aquele manifesto lá contra esse golpe revolucionário dessas forças, né, nacionalistas turcas contra os nacionalistas curdos e contra os islâmicos, né? E aí vai ter mais discussões lá, que vai lembrar as discussões do Dostoiévski, né? Vai lembrar as discussões lá dos possessos do Dostoiévski, né? Algumas discussões que tem lá na Karenina, que é essa questão mesmo de nós vamos falar não de quem, né? Vamos atacar quem? A civilização ocidental, vamos atacar a Europa, vamos atacar a humanidade, né? Por que eles não gostam dos muçulmanos, né? E então, assim como lá os russos ficam perguntando assim, por que eles não gostam da Rússia, né? Os europeus não gostam da Rússia, né? Lembrar que a França invadiu a Rússia lá com Napoleão. Então, Napoleão tem um filme aí, né? Outro filme do Napoleão, né? E aí a gente vai ficar sempre essas intrigas, né? A gente não sabe se o Azul realmente é um terrorista, né? Mas ele é a favor dos islâmicos, ele é contra essa campanha militar, né? Então o secularismo também é contra, só que ele parece não é radical, igual algumas outras correntes querem que ele seja, né? Então fica a gente não sabe exatamente. E tem esse lance também da paixão recolhida ali da filha do Turgay Bey com o Azul, né? E a Kadif tem essa questão, ela olha aquela admiração, não sabe, vai acontecer alguma coisa, né? E aí, a discussão toda do capítulo é os turcos diante da Europa. Será que a Europa despreza os turcos? Os turcos querem ser europeus, né? Então, essa discussão, se os turcos vão entrar para a Europa, porque está ali na fronteira, né? Tem um pedaço na Europa.
E aí, então, todo esse capítulo esse 31, né, pode ser comparado com essas longas discussões dos livros do Dostoiévski, lembrando dos irmãos Karamazov e dos Possessos, né, então deixar essa dica aí. E aí, assim, no caminho, voltando para o hotel, o K vai encontrar o Fazil, que é um daqueles amigos, o Nessip que morreu durante a revolução lá, né? Os caras começaram a atirar no palco e tal. E aí, ele fica negócio, será que ele confunde o tempo todo, ele acha que o Nessip está vivo, né? Porque o menino parece muito com ele, os dois pensam igualmente, né? E aí o Fazil agora que está apaixonado pela Kadif, né? E ele fala assim, será que agora, né? O Nessif entrou em mim, né? Porque agora eu que estou apaixonado pela menina lá. E ele sempre continua essa confusão, né? Ele acha que o Nessip, né? Confunde com o Fazil. E aí ele vai escrever outro poema. Então aí ele fala assim, ele parou lá na conversa para escrever outro poema. E aí a questão é que depois dessa confusão lá no hotel, né, onde eles foram fazer o manifesto, cada um falando a coisa, tinha até socialista lá no meio, né? E aí o cara brigou lá, o Azul brigou e saiu, né? E aí a questão agora é onde está o Azul. E aí começa uma longa parte aqui no 33 procurar esse Azul, que é o alegado terrorista, né? Onde está o terrorista da história. E aí ele vai procurar o Azul, só que ele encontra o Multa. Multa é aquele que seria prefeito caso tivesse eleições, mas como teve um golpe, não vai ter as eleições, né? Então eles estão esperando que acabe a nevasca para as forças regulares entrarem na cidade e esse golpe do teatro acabar e aí terem novas eleições, né, etc. Então, só que o Multa quer voltar para Ipek, né? O Multa que exigiu que ela usasse o véu e tal, o manto, e agora ele arrependeu-se, ele quer, né? Apesar que ele é muçulmano e tal. E aí toda a questão de o Kai, ele é muçulmano, não? Ele é um ateu, né? Vai entrar nessa questão aí. Porque ele vai mostrar para ele um jornal, né, em que lá está falando que quem está visitando nossa cidade é um poeta, K e tal, ele é um ateu, né? Imagina esse momento de radicalismo, falar que o cara é ateu assim. E ele fala assim, não, na verdade, né, eu não sigo a fé muçulmana, mas eu não nego Deus. São aqui várias partes, vários poemas aqui que mostram que ele tem, né, essa vertente transcendente, né, tem essa tendência transcendente. Que não exatamente materialista, né? Então, mas na verdade, como ele não segue a fé, né, o credo muçulmano, parece que essa é a questão. E outra coisa, lembrar que Estado secular não é um Estado ateu, é um Estado em que não se envolve com questão religiosa, né? Existe esfera da religião e esfera do Estado, né? Então, lembrando essa questão aí, que é debatido o tempo todo, né? Ou seja, o que é Estado secular, né? E aí vai ter esse jornal, todo o capítulo 33 vai ter esse peso, que ele imagina que vai ser morto a qualquer momento, né? Porque qualquer radical islâmico vai lá matar o cara ateu, um poeta famoso aí. Enquanto que eles esperam que ele leve esse artigo lá para Istambul e para Frankfurt e publique, né? Falando do radical. Então fica esse negócio, se os muçulmanos matarem o Capa, que diz que ele é ateu, quem é que vai levar essa mensagem lá para a Europa falando que os muçulmanos estão sendo perseguidos lá? Porque essas forças seculares aqui são ultra seculares, né? Eles prenderam todos os jovens lá, dos estudantes muçulmanos foram presos, os meninos que ficavam no bar foram presos, né? Então esse golpe revolucionário aqui é totalmente materialista, né? O Estado secular completo, totalmente Ataturk, né? Ataturk completo. E aí ele vai encontrar então o jornalista, vai chegar lá no hotel, né? Vai encontrar ele lá e falar, olha, aqui, você tem que tirar essa edição, né? Vai publicar essa edição aí. Todo mundo fala, se você publicar essa edição e levar um tiro na rua aí, culpa sua. E o jornalista, né? O jornalista fala assim, não, realmente, né? Certamente alguém pediu essa notícia no jornal, esse editorial, que pode ser o caso do teatro, né? Pode ser lá o ator, o Zunai, né? O Zunai pode ter pedido, né? Esse artigo, na verdade. E aí fica esse golpe, todo mundo ironizando esse golpe do teatro. Imagina um golpe que é dado do teatro, né? E aí o jornalista, então, né, que não tem nenhuma mágoa contra o K, fala assim, eu retirarei essa edição, né? Não vão mandar. Só que não acontece isso, né? Se você chega lá no dia seguinte, não acontece. E aí tem mais, então, ele volta, né? O K não levou nenhum tiro, volta para o hotel e encontrou aí Peck, mais uma cena romântica, né? Uma cena, né, entre os dois. E ela está cogitando já em ir para a Alemanha com ele, né? Então a gente espera, será que ela vai deixar tudo para ir para a Alemanha, né? E aí só que descobrem que o Azul foi preso, né? Aí o Azul foi preso. Então o Azul, o suposto terrorista, não sabe, até agora não sei se o cara é terrorista. Então o Azul está preso e aí precisa de um mediador ali, né? E
o ator revolucionário lá, o Zunai, chama ele para conversar agora. Nós tem que ter essa embaixada aí para conversar, para saber que se o Azul é envolvido, é o mentor da morte do diretor da escola. Lembra que lá no início do livro tem a morte do diretor, o cara tá lá no chá e tal, chega lá um radical islâmico que mata o cara, né? Tem até aqui uma longa gravação, né, da conversa entre eles, porque o diretor tinha, né, uma escuta, a polícia deixou em escuta, então tudo isso foi registrado, toda essa conversa, né? Conversa muito dramática. Então a ideia, o K, ele não quer essa briga, ele não quer essa revolução entre os secularistas e entre os religiosos, né? Tanto que ele tem amigos dos dois lados, então ele vai ser o intermediário, ele vai ser o mediador das conversas, né? O K é justamente é essa pessoa que vai levar essas notícias para Istambul e para a Europa, né? Então não interessa para ninguém matar o K aqui, né? A gente então não vai acontecer. E aí essas várias relações, essa conversa do Zunai, que é um cara do teatro, é bem teatral, né? Ele é uma pessoa teatral, então o cara não sabe se pode confiar nele, porque ele é muito teatral, ele é teatral igual um político, então o cara, né, você não sabe se o cara tá falando sério. E aí fica esse tempo todo. E ele mostra o jornal, que ó, a edição foi publicada, né? A edição que fala que você é um ateu e tal, que você é a favor dos secularistas e não quer. Mas ao mesmo tempo o K, vai ser o intermediário para conversar com o Azul, que vai ser a próxima cena, né? Ele tenta conversar com o Azul e o Azul fala assim que olha, já tá, minha execução já está aí, né? Falta só publicar a minha execução, porque eles querem a minha morte, vão falar que eu sou terrorista, né? E ele... e aí a ideia agora, o plano, inclusive a Kadif, né, que é a irmã da IPEC e tal, é todo um trama. Aqui aí tem umas partes do romance que você parece ali no romance do Dimar, né? O Dimar que é aquelas reviravoltas na história, né? Tipo o Monte Cristo, né? O Conde de Monte Cristo, tem aquelas reviravoltas na história. Então tem um pouco disso. E aí ele sempre volta ao hotel para tentar, né, ver se conversa com a IPEC, se ela convence, né? Se convence, vamos embora aqui, consegue um visto e vamos embora dessa confusão. A nevasca vai acabar, né? Sempre a ideia, a nevasca vai acabar e nós vamos embora, né? Só que eles têm que tentar libertar o Azul, né? Não pode ir embora antes de libertar o Azul, né? Que eu acho que ele não é terrorista, não, sabe? Minha opinião de leitor aqui, eu acho que ele não é terrorista. E aí, será que vai ter uma morte no palco? Será que aí o Zunai quer fazer uma peça, né? Ele quer aproveitar. O cara, no meio da Revolução, quer fazer uma peça. Olha que coisa, né? Bem Pirandello. Ele quer fazer uma peça e quer que a Kadif, né, participe dessa peça e ela tire o véu. Então, ela que era, né, ela, no início do romance, ela era uma atriz que foi para a cidade, reconverteu, passou a usar o véu, o manto, né? E agora eles querem que ela tire esse véu. E aí fica essa tensão de ele vai ajudar a libertar o Azul, ou ele vai, o K, né? O K pensa, eu vou ajudar a libertar o Azul, eu vou juntar as mochilas aqui, as malas e vou embora, né? Vou embora, assim que libertar essa nevasca, vou embora. E o seguinte, só que o narrador fala assim, dá a ideia que não foram, porque o narrador fala assim, olha, 4 anos depois, eu encontrei a IPEC aqui nesse mesmo hotel, ela estava assim assado. O narrador fica entrando na história, então ele tá falando, olha, né? Se eu ficar falando muito, vai dar spoiler aqui, então. E aí o K, ele ajuda o cara a fugir, o Azul, né, a trama a fugir, da peça dentro da peça, né? Sempre essa ideia do Hamlet, né? O Hamlet tem isso, né? A peça dentro da peça, o teatro que fala de teatro, né? O Pirandello, né? Sempre só usa essa ideia do Pirandello. E aí, só que aí o K fez a intermediação e aí a polícia, que está do lado dos revolucionários, vai lá e prende, né? O K vai ser espancado, tá? Sendo espancamento, nós estamos lá no 38. Só que aí a gente acha, então agora é o fim, né? Porque cada lado acha que o K está espionando para o outro lado, né? Que é um agente duplo. Então os muçulmanos não confiam nele porque acham que ele está do lado secularista. Os secularistas não confiam nele porque acham que está do lado dos muçulmanos, né? Então essa questão toda. A tensão é sempre essa, e o K está no meio, né? E se eu falar mais, vai dar spoiler. Eu sei que o K, só vou falar isso, o K sobrevive à cena da polícia, né? O pessoal lá, ele é agredido fisicamente. Tem uma cena no início do livro que a gente acha que ele vai ser agredido, só que o Mutar, que é o islâmico, é que é agredido. O cara é espancado na frente dele e ele sai ileso, porque ele é um turista, né? Ele tem passaporte alemão. Só que aí nessa cena você fica assim, olha, depois do capítulo 33, que você acha que ele vai morrer levando um tiro na rua, cair na neve, ele imagina até esse poema, né? Levar um tiro do nada e morrer na neve. Aí você acha, então agora ele vai morrer, né? Ele vai morrer, só que ele sobrevive nessa parte aqui, ele volta para o hotel, né? Então não posso falar mais, porque aí vai ser spoiler e você não vai ler o livro todo, ok? Então fica aí a dica da leitura do Neve. Nós acompanhamos então vários dias da vida do K, que reencontrou o amor da sua vida, que é a IPEC,
mas ele se viu no meio do fogo cruzado, a revolução aqui entre secularistas, entre curdos, entre muçulmanos, né, entre socialistas. Então é o caos completo. E tentei resumir o livro o máximo que eu pude sem estragar as reviravoltas, né? Porque tem muita coisa demais aqui, né? Que você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra, né? Então fica aí a dica de leitura, né? Para conhecer, para quem quer conhecer mesmo a cultura turca, porque é igual mergulhar nos romances do Dostoiévski, né? Você tem que querer mesmo, porque assim como você conhece a Rússia a fundo lá no século XIX, você conhece a Turquia aqui do século XX e XXI, ok? Então fica a dica, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.